Jesus é maravilhoso, né? Quando nós confiamos nele. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos e quero falar, não é, sobre um assunto importante para nós nessa noite. Josué, capítulo 1, não é? Eu quero ler. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Usa esta palavra para falar conosco. Que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero também pedir, né, os que estão em casa, permaneça, não é, ligado conosco, permaneça ligado, atento, né, porque Deus, com certeza, tem bênçãos, né, para a nossa vida. Glória a Deus. Amados, eu quero falar nessa noite sobre desafios. Desafios. Cada um de nós tem grandes desafios, né, a cada dia. Hoje, por exemplo, nós saímos cedo aqui pela manhã, né, e fomos lá na Serra do Cipó, né? Nós temos um terreninho lá, fomos lá pegar um documento. Então, veja bem, saímos daqui nessa faixa de 8h30, chegamos aqui 4 horas. Por causa dessa pandemia, você não encontrava nada aberto, não tem nada. Os restaurantes, tudo fechado, as lanchonetes, todas fechadas na estrada, no caminho, não é? Então são desafios, né, que esse tempo, né, está produzindo para cada um de nós. E cada pessoa tem seu desafio. E às vezes chega determinados dias, né, que a pessoa fica, meu Deus, né, como que eu poderei vencer tantas situações, né, que se posicionam ao meu derredor contra a minha vida. Desafios que a gente sabe que precisam serem vencidos, mas que estão ali, não é? É a luta, não é? Para o sustento da família, a pessoa tem que levantar, mesmo numa situação de pandemia, tem que levantar, tem que pegar um ônibus, tem que ir, tem que voltar. É situação, muitas vezes, de proteção que tem que se ter. Tantas as situações, né, que envolve a vida de uma pessoa no dia a dia. E a gente precisa estar atento que Deus é o único, né, que vai e que nos capacita para vencer o dia a dia, os desafios que estão diante de nós. E nós lemos, né, esse texto, a palavra vinda, né, para Josué, que tinha diante dele um grande desafio, porque Moisés, né, morreu
e ele era um servidor de Moisés, e ele tinha agora na responsabilidade dele, né, uma nação que estava aguardando, né, para entrar numa terra que Deus havia prometido. E ele não sabia como fazer. E foi então, né, nesse quadro que Deus precisou se mover e dizer: olha, Josué, né, dispõe, levanta-te, né, se posiciona, porque eu vou fazer, eu estou te levantando, né, para que você faça esse povo entrar na terra que eu tenho prometido. Não é? Eu preciso que você seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, né, tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. Então era uma situação, né, que ele precisava se dispor, que ele precisava agir, não é? No meio daquele desafio. Então, da mesma maneira que existem tantos desafios naturais, né, existem desafios que são espirituais. E desafios que foram enfrentados assim, com muita ousadia e fé. E são desafios que homens da Bíblia venceram e que nós também, espelhando neles, podemos vencer. E eu quero falar como, por exemplo, Abraão pôde vencer o desafio que estava diante dele. Deus, né, em vez de tomar, né, um rapaz novo, Deus vai lá na Caldeia e ele comunica sua graça a um homem de mais de 70 anos e diz para ele: sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Qual que era o desafio de Abraão? O desafio de Abraão era crer e obedecer. Ele precisava crer e ele precisava obedecer. E ele foi, diz a palavra, para a terra que Deus orientou para que ele fosse, sem saber para onde ia, e Deus foi lhe dando direção e promessa, e ele chegou ao momento, né, que ele estava já com 100 anos. 100 anos, e ainda não tinha filhos. E Deus dizia: olha, a sua descendência será como a areia da praia, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Então era um grande desafio, mas ele precisou, né, usar a fé. E a palavra diz: creu Abraão em Deus, e porque creu, ele foi feito herdeiro da promessa por causa dessa fé. Então, herdeiro de uma promessa porque creu. Porque o desafio que estava na sua frente, ele assumiu aquele desafio, né, crendo que Deus era fiel para cumprir na vida dele a promessa. Não é diferente de nós. Nós temos promessa e nós precisamos enfrentar a vida crendo nessas promessas que Deus tem para cada um de nós. Vamos olhar, por exemplo, José, né? Um dos descendentes. José tinha da parte de Deus uma promessa que era reinar, e esse reino foi lhe dado, né, como sonho. Deus mostrou: olha, o sol, a lua, as estrelas irão prostrar diante de você. Deus deu sonhos, Deus deu promessa. Era um desafio, e o desafio para a vida de José era ter a fé suficiente para alcançar aquela promessa. E no meio do caminho, não é? Ele teve que enfrentar Potifar. No meio do caminho, ele teve que enfrentar a cadeia. Ele poderia ter desistido desse desafio, mas ele preferiu
permanecer na obediência da fé, crendo que Deus era fiel para dar-lhe a promessa, e por causa, né, dessa confiança em Deus, ele se tornou o homem mais poderoso da terra para suprir e alimentar a sua família e todos os moradores da terra do seu tempo, porque só ele tinha a visão de Deus, de que além dos 7 anos de fome, haveria também 7 anos de muita abundância, e ele precisava, né, usar a sabedoria de Deus para preservar o mundo do seu tempo através de uma vida de economia que Deus iria trazer, né, sobre a vida dele para cuidar daquela área do mundo. E ele, por causa dos sonhos, né, ele pôde proteger a sua família e ele pôde proteger o mundo do seu tempo. Amém, amado? Então você, né, precisa compreender que Deus, eu preciso compreender que Deus, ele tem desafios na nossa vida, mas esses desafios foram feitos para serem vencidos. Quando nós os vencemos, nós tomamos posse da promessa que Deus tem para trazer para a nossa vida. Amém? Outro descendente, Moisés. Qual era o desafio de Moisés? O desafio de Moisés era revelar Deus ao mundo, né? Moisés chegou para o Senhor, capítulo 3 de Êxodo, e Deus, né, disse para ele, né, ele viu a glória de Deus ali na sarça, e ele disse: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer, não sei nem quem é o Senhor, qual é o nome do Senhor? E Deus disse para ele: eu sou o que sou, eu sou quem sou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vá ao Egito, tira o meu povo de lá. Ah, Senhor, se perguntar o nome do Senhor, o que eu vou dizer? Diga que o grande eu sou te mandou, e ele vai operar grandes obras através da sua vida, para que você realize aquilo que eu tenho determinado. Traga o meu povo para esse deserto, para que eles me conheçam e me adorem neste monte. Então, qual é a missão de Moisés? Fazer Deus conhecido. Era um desafio. E ele precisava. Chegou no Egito, não é? Toda aquela potência que era o Egito, toda aquela estrutura que era o Egito. Faraó olhou na cara de Moisés, um filho de escravo, e disse para ele: olha, eu tenho toda essa estrutura, e você vem dizer que o Deus, o Deus dos escravos hebreus, vem me dizer para deixá-lo sair dessa terra, porque vocês precisam adorá-lo? Olha, eu estou cheio de deuses nessa terra, eu vou obedecer um Deus de escravos? E Moisés precisava revelar quem é Deus. Ele disse: olha, o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus dos meus pais, o grande eu sou, ele está determinando para que o seu povo saia. E se você não permitir, ele vai fazer com que esse povo saia, ainda que seja com a sua mão poderosa. E Faraó foi endurecendo o coração, foi resistindo, e Moisés foi revelando Deus, e foi mostrando quem era Deus. Deus atingiu as águas, Deus atingiu a natureza, Deus atingiu tudo o que precisava atingir na terra do Egito para mostrar que ele era o Senhor e não os deuses do Egito. E chegou até o momento que Faraó, não suportando, não aguentando a mão de Deus, ele disse: leva esse povo, vá buscar o seu Deus e peça por mim também, porque a mão dele é muito mais poderosa do que os deuses do Egito. Eu não suporto essa mão, ela é forte demais. E deixou o povo sair.
e essa mão abriu o Mar Vermelho, e essa mão conduziu o povo pelo deserto, e essa mão poderosa de Deus escreveu nas tábuas da lei: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, nem no céu, porque eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Esse era o desafio de Moisés, o desafio de revelar Deus. E qual é o nosso desafio nesse tempo? Desafio de revelar Deus para o mundo, de mostrar que o Deus que nós servimos, Ele é o verdadeiro Deus. Nós não somos crente meramente porque pertencemos a uma religião, nós somos crente porque fomos envolvidos pelo poder deste Criador, que nos enviou um Salvador, que tocou a nossa vida e que nos fez uma nova criatura e que nos gerou de novo para uma viva esperança, para que o nosso testemunho possa revelar ao mundo: não há outro Deus, o Deus que nós servimos, este é o verdadeiro Deus. Essa era a missão de Moisés. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio espiritual que Deus tem para a nossa vida. Qual era o desafio de Josué? O desafio de Josué era ser forte e corajoso, não temer e obedecer a Deus e introduzir o povo na terra prometida. Qual era o desafio de Davi? Será que o desafio de Davi era derrubar gigantes? Não. Derrubar gigantes foi apenas uma consequência. O desafio maior de Davi era trazer a presença de Deus para dentro de Israel, para dentro de Jerusalém. E ele, em vários momentos, fez declaração disto. Salmo 132, Senhor, eu não pregarei os meus olhos, eu não subirei na cama em que durmo, eu não me deixarei ser vencido, até que eu possa trazer a presença do Senhor para Jerusalém. E Davi se empenhou em trazer essa presença, e ele construiu a maior estrutura de louvor e de adoração de toda a face da terra. Nunca o planeta Terra viu uma estrutura de adoração e de louvor tão intensa como a que foi edificada e estabelecida por Davi. Centenas de músicos, centenas de cuidadores do templo, centenas de sacerdotes para estar ministrando continuamente, dia e noite, entrando e saindo na presença de Deus, para que a presença de Jeová pudesse permanecer na terra. Essa era o maior desafio de Davi, trazer a presença de Deus para a terra. E esse é o nosso desafio espiritual. Nós precisamos, amados, trazer esta presença de Deus para a terra. Nós não podemos, nesse tempo de pandemia, nos intimidar diante de situações que estão em nossa volta e achar que a nossa responsabilidade, ela diminuiu. Ela não diminuiu. Nós precisamos trazer essa presença. Venha os céus para a terra, venha o reino na terra, seja feita a vontade de Deus na terra. Esta é a vontade de Deus, este é o reino que precisa ser estabelecido. Assim como Davi, o desafio dele era trazer a presença de Deus para a terra. O nosso desafio é que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E Deus está procurando pessoas para Ele se mover, para Ele estabelecer a vontade dEle.
É um desafio, eu sei que é um desafio, porque muitas circunstâncias que nos envolvem, muitas vezes nos afasta, nos oprime, nos abate, vem contra a nossa vida, mas é um desafio que não podemos abrir mão, porque assim como Davi queria essa presença de Deus, nós precisamos também atrair essa presença de Deus. E a promessa, parece capítulo 15, 16 de Atos: voltarei outra vez, restaurarei o tabernáculo de Davi que estava caído, para que o resto do mundo possa vir e buscar o Senhor. É dentro de uma estrutura de um povo comprometido, voltado para Deus, selado pela unção do Espírito, um povo que conhece que existem desafios na terra, mas que entra com coragem, com graça e com unção para trazer essa vida do Senhor, essa presença do Senhor para a terra. Esse era um desafio de Davi, e é um desafio para cada um de nós. Obedecer a Deus e trazer a presença de Deus, ser cheio da unção do Espírito e trazer essa presença de Deus para a terra. Qual era a missão do nosso Salvador? Se submeter a Deus, obedecer a Deus, se tornar um cordeiro na mão do Pai, para ser salvador da nossa vida. Qual era a missão de Jesus? Era a mesma missão dos outros, viver uma vida de fé, viver uma vida de obediência, viver uma vida intensa na presença de Deus, não abrir mão daquilo que era proposto por Deus, para que nós pudéssemos, através dele, alcançar a promessa. E Filipenses capítulo 2 vai estar dizendo, porque ele se humilhou em morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu desafio, seu desafio, é o mesmo desafio de Abraão, é um desafio de conquista. Nós precisamos compreender isso. Deus quer nos levar a conquistar, assim como Abraão, ele precisou obedecer e crer para conquistar a terra. Nós precisamos também obedecer e crer para conquistar a terra. Assim, não é como José precisou sonhar para que alimento não faltasse na terra, nós precisamos continuar sonhando os sonhos de Deus, para que haja suprimento dele na vida das pessoas, para que haja suprimento de Deus na vida do mundo, para que a palavra de Deus continue sendo pregada de maneira abundante em todos os lugares, da mesma maneira em que Josué introduziu o povo na terra da promessa, com ousadia, com coragem, com ânimo. Nós somos chamados a trazer as pessoas para a presença de Deus, e isso exige coragem, e isso exige graça de Deus na nossa vida. Como você está vivendo dentro dos desafios que Deus tem para você? Ah, pastor, vou dizer a verdade, os desafios são tantos, que depois que veio essa pandemia, parece que eu estou morrendo por dentro. Não, meu irmão, nosso Deus continua vivo, Jesus continua vivo,
Jesus continua agindo na terra. Jesus continua agindo através da igreja. Jesus continua usando os seus profetas. Jesus continua usando os seus servos. Jesus continua levantando discípulos. Jesus continua falando aos corações. Jesus continua fortalecendo a igreja. Jesus continua curando os enfermos. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, com línguas de fogo. Jesus permanece o mesmo, Ele não mudou, ainda que tudo ao nosso derredor mude, Ele não muda, ainda que a terra se transtorne e mude de lugar, nós temos um Deus, o Deus de Jacó, Ele é Deus, Ele está conosco e Ele não muda. E nós precisamos fazer, assim como Moisés, nós precisamos fazê-lo conhecido. E para fazer Deus conhecido, não é só com palavras, é com demonstração do poder e do Espírito Santo. Tem muito crente que se torna até chato, né? Começa a pegar no pé dos outros e vai pegando, aí a pessoa vai e cansa, larga do meu pé. Crente não convence por chatice, né? Convence por uma vida de poder no Senhor. De poder no Senhor. E Deus tem nos dado espírito de ousadia e de poder, espírito de confiança para fazê-lo conhecido nesse tempo. Amém, amados? Então, quando for necessário, quando for necessário você, o vizinho precisa de ajuda, não corra, não é? Vou correr, vou atravessar aqui, vou buscar o pastor lá. Não, você é instrumento de Deus para estar lá e dizer, olha, em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus vai se manifestar, a glória dele vai agir, e ele vai se revelar, porque ele é Deus. Porque o poder de Deus está disponível a todo aquele que crê. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé, nós iremos orar. Aleluia, aleluia. Você que está em casa, né, se puder também, né, se coloque em pé, põe a mão no seu coração, ore conosco, peça a Deus, né, para te dar força no meio dos desafios, no meio das circunstâncias. Pastor, são tantos os desafios, são tantas as situações, tantos os questionamentos, a família, existe tanta coisa que precisa ser tocada. Deus pode te usar como profeta, Deus pode te levar ao vale de ossos secos, Deus pode te levar lá na casa do oleiro, Deus pode se mover através da sua vida de maneira sobrenatural, para revelar a grandeza dele, através do seu testemunho, mas o seu desafio é crer e manter-se crendo, como fez Abraão. O maior testemunho de fé que nós temos, Abraão, porque o ventre de Sara já estava amortecido, mas ele continuava dizendo, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. E Sara deu à luz aos 90 anos de idade. Nasceu Isaac, sorriso. Aí todo mundo começou a rir, né? Sara rindo, Abraão rindo. Começou, não é? O mover daquela promessa. Muitos anos depois, né, Abraão já com quase 120 anos, Deus diz a Abraão, você está paparicando demais esse garoto,
Você esqueceu de fazer altar. Você fazia altar em todo lado. Você passava num lugar, você fazia altar. Você passava aqui, você fazia altar. Você passava lá, você fazia altar. Agora que nasceu Isaac, você parou de fazer altar. Onde estão os altares? Eu quero que você tome o seu filho, o seu único filho, e vá lá no Monte Moriá, e lá você vai me oferecê-lo em cima de um altar como sacrifício. Parecia que era o fim de Abraão e da sua fé. O desafio era forte demais. O desafio era grande demais. Mas a palavra do Senhor diz: levantou naquela próxima manhã, Abraão bem cedo, chamou 3 moços juntamente com ele, colocou na sua mão o cutelo, chamou seu filho, colocou nos ombros um feixe de lenha e dirigiu-se 3 dias até o Monte Moriá, com o propósito de sacrificar o seu filho. Chegando no pé do monte, olhou os 3 servos que estavam com ele e disse: fica aqui, porque eu e o meu garoto iremos ali sacrificar o Senhor, e nós daqui um pouco voltaremos. Ele não disse assim: eu vou lá sacrificar ele e eu vou voltar. Ele disse: nós iremos lá, mas nós voltaremos. E Hebreus, Paulo, dá em Romanos o testemunho dizendo: e Abraão, ele creu, porque ele tinha a certeza que se Deus permitisse que o filho fosse sacrificado, até das cinzas Deus poderia lhe devolver de novo a Isaque. Que fé, que fé, que fé. Muitas vezes vem uma dor de cabeça, a gente já desequilibra. Muitas vezes vem uma situação, né? Falta de um din-din, um mês, e a gente desequilibra e fica: Deus, o que está acontecendo? Né? Será? E aí a fé começa a desandar, né? Mas Deus, Ele quer que nós sejamos um povo de desafio, acreditar, ainda que as coisas não possam ser vistas. Eu não estou vendo, mas Deus vai fazer. Eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus já fez. Eu não estou vendo, mas o agir de Deus está por trás. A obra ainda não está pronta, mas Deus está trabalhando. Eu creio. Esse é o povo que Deus quer levantar nesse tempo, com desafios, mas os desafios que são vencidos através da fé. Então diga para o seu irmão aí mesmo de longe, diga para ele: não abra mão, porque Deus, Ele vai te dar vitória. E os desafios serão todos vencidos, porque Deus não dá desafio que não possa serem vencidos. Se Ele permitir os desafios, é porque Ele vai permitir também a vitória. Aleluias! Ele vai permitir a vitória. E nós sairemos do outro lado, regozijando e glorificando a esse Deus que um dia nos recebeu como filhos na sua presença, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo a gente não entendendo como um Deus tão grande pode tornar criaturas tão pequenas filhos. Ele quis, foi vontade dele. Da mesma maneira que ele era tão grande, decidiu também se fazer tão pequeno e vir e se tornar um ser humano como cada um de nós. Ele também nos eleva na mesma posição do Filho, nos fazendo a semelhança dele e nos dando a vida eterna. Não consigo entender. Talvez você diga: eu não consigo também entender. Mas não é para entender, é para crer.
e continuar marchando, e continuar marchando, e continuar marchando, porque a terra prometida é nossa. Deus tem prometido, e Ele já levantou Josué, e Ele já levantou Jesus de Nazaré, para nos mostrar o caminho, e nós iremos entrar nessa terra pela fé, no nome precioso de Jesus. Vamos orar? Pai, nós ouvimos esta palavra, e nós estamos aqui nesta noite, Deus, na presença do Senhor. Nós compreendemos, Senhor, que aqui nessa terra são muitos os desafios. É a enfermidade, é a falta de dinheiro, é muitas vezes, Senhor, situações que envolvem a família, são filhos muitas vezes desobedientes, é marido que muitas vezes se distancia da esposa, é esposa que se distancia do marido, Pai, é a vida social, é os homens que mentem, que enganam, Senhor, situações em cima de situações. Mas nós nos alegramos, porque aquele que se firmou no Senhor, se firmou na rocha. Aquele que se firmou no Senhor, fundou a sua casa num alicerce firme, que não pode ser levado pela tempestade. E nós estamos seguros e firmes no Senhor, nessa certeza de que a mão do Senhor, ela nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. Por isso eu clamo, toca na vida desse irmão, toca, Senhor, arranca o mal, se é enfermidade, arranca essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus, aquele que nos ouve através dessa live, Deus, toca na vida, aonde a minha voz chegar, toca, arranca a enfermidade, arranca o mal, a dor de cabeça, a dor na garganta, a dor na perna. Pai querido, seja qualquer sorte de enfermidade, seja arrancada, e se algum espírito maligno entrar na frente, o poder do Senhor possa passar por cima, e Deus arrancar as trevas e declarar a libertação e a graça para a vida daqueles que confia inteiramente no Senhor. Nós estamos servindo a um Deus vivo, nós estamos servindo a um Deus que é Criador dos céus e da terra. Nós não estamos devotando a nenhuma religião, nós não estamos apegados a dogmas, nós não estamos apegados apenas a preceitos, nós não estamos apegados apenas a doutrina, nós estamos apegados a uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor que nos resgatou, e o Senhor que está conosco e que nos conduz em triunfo por causa do Teu Espírito que habita na nossa vida. Então toca no que está em casa, toca no irmão que está aqui nesta noite, e dê a cada um de nós vitórias e vitória em nome de Jesus. Onde houver uma pessoa necessitada, o Senhor estenda a mão agora para ela e toca na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Como o Carlos já disse, tudo que se faz aqui é muito sério, muito sério. Então receba essa oração com seriedade e creia que o poder de Deus, Ele toca na sua vida e te dá vitória. Eu oro também dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito, ora comigo, como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e leva-me para os céus. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. Você que orou conosco pela primeira vez, deu seu testemunho dizendo: eu aceitei a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém?